Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma transmissão do Café Literário da Moderna, em comemoração aos 50 anos da editora. Esse é o segundo encontro que a gente está fazendo aqui e a ideia é que todo mês aconteça o encontro sempre com um tema diferente. Então, a convidada de hoje é a Maria José Nóbrega. A gente vai conversar hoje sobre a leitura literária na Base Nacional Curricular, Base Nacional Comum Curricular. Isso. Esse é um tema que interessa muita gente, né? A base acabou de ser, né, consolidada, publicada, e agora a gente vai começar a estudar esse documento e hoje o foco é olhar para a questão da literatura no documento. Obrigada, viu, Mazé, por ter vindo. Eu é que agradeço o convite de participar do café. Obrigada. Vou chamar de Mazé porque, né, é como a gente se conhece já há um tempo. Então, eu vou apresentar a nossa convidada, a Maria José é formada em Língua e Literatura Vernácula pela PUC de São Paulo, com mestrado em Filologia e Língua Portuguesa pela USP. Atuou em programas de formação continuada junto ao MEC, a Secretaria Estadual de São Paulo e a Secretaria Municipal de Florianópolis e de São Paulo. Compôs a equipe de elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos, em 1998. Coordenou a equipe de língua portuguesa das orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o ensino fundamental, ciclo 1 e 2, da Secretaria Municipal de São Paulo, em 2007. Integrou a equipe de elaboração da proposta curricular de língua portuguesa do 1º ao 5º ano da Secretaria Estadual do Ceará, em 2014. Atuou como pesquisadora do projeto Currículos para os anos finais do ensino fundamental, concepções, modos de implantação e usos, desenvolvido pelo CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, em 2015. Atualmente, além de assessorar escolas particulares de São Paulo, é coordenadora dos projetos de leitura da editora Moderna, organizadora da série Como Eu Ensino, da editora Melhoramentos, e professora do curso de especialização em formação de escritores do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, em São Paulo. E vou fazer um parênteses, foi uma das minhas primeiras formadoras quando eu comecei a ser professora. Que bom. Que é muito bacana a gente se encontrar. Então, mas a gente vai começar falando, a Base Nacional, né, Comum Curricular, é um documento que define os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender e deve orientar a elaboração dos currículos, né, nas redes públicas, privadas, nas escolas urbanas e rurais. Como hoje a gente vai conversar sobre a questão da literatura, eu queria começar essa conversa fazendo um pouco de um histórico em relação a como esse tema da leitura literária foi tratado nas diferentes versões da base, porque mudou muito, né? Especialmente da terceira versão para o que agora é o documento que foi, enfim, o documento que vai ser o que vai orientar as nossas práticas. Qual que é o lugar da literatura literária na base, né, hoje, e o que mudou de toda essa conversa, esse processo democrático que foi a elaboração desse documento? Bom, eu acho que aí a gente tem uma conversa bastante grande para fazer em relação a essa questão. Acho que a primeira questão a focalizar é que a base ela surge em diálogo com uma série de documentos, de marcos legais que vêm desde a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, as próprias Diretrizes Nacionais para a Educação, que vem do Conselho Nacional de Educação, todos de algum modo falavam de bases. Ou não com esse nome, às vezes com diretrizes, às vezes com conteúdos essenciais, enfim, mas se orientava um pouco a necessidade de um documento que, de algum modo, garantisse equidade em relação à educação. A base, esse documento que foi homologado para o ensino, para a educação infantil e ensino fundamental agora em dezembro de 2007, ela passou por diferentes versões. E diferentes versões que surgiram num momento bastante conturbado da política nacional, né, se a gente for pensar. A primeira versão é de 2015, ela já falava em campos de atuação e já definia conteúdos essenciais, naquele momento nomeados ainda de objetivos de aprendizagem, para os anos finais do ensino fundamental e da educação infantil. A segunda versão, que é de 2016, ela mantém essa estrutura de campos de atuação, que tem a ver com as práticas discursivas, onde, de fato, você tem rituais comunicativos, diferentes gêneros e suportes que circulam, mantinha isso, mas já se organizava estabelecendo ano a ano
à exceção da educação infantil, que eram por ciclos dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que é assim que eles nomeavam. Que tá agora. A terceira versão, ela já é uma versão que vem depois do golpe que a gente viveu, né? Uhum. E nesse sentido, você pode verificar uma mudança na área de língua, porque nem todos os componentes tiveram mudanças tão fortes, mas na área de língua teve uma mudança muito forte. Desaparecem os campos de atuação se coloca como eixo da área de língua literatura, que a partir de uma primeira leitura a gente poderia achar que era uma coisa muito boa, porque estava se dando para a literatura um destaque. Mas acontece que você tirava a literatura das práticas de leitura, tirava a literatura das práticas de produção e de oralidade, e para esses eixos, que são eixos tradicionais na área de língua, todo o trabalho deveria ser feito com base em textos não ficcionais. Isso, para a educação, para o ensino fundamental, principalmente, é muito estranho quando a gente pensa nos anos iniciais, porque normalmente a gente introduz as crianças no universo da escrita via literatura, porque quando há o letramento nas práticas familiares, é muito mais esperado que os pais leiam narrativas para as crianças e não notícias de jornal e não textos informativos, embora isso possa acontecer também. Mas o mais comum é a literatura. Então, isso causou uma certa estranheza. Porque quando a literatura ganha um lugar de eixo, mas ela não é leitura, ela não é produção, o que ela é? A chance dela ser nada era alta. Tinha um outro problema sério nessa terceira versão, que era, acontecia só para os anos iniciais, que era definir os textos por um número de palavras. 100 palavras, 200 palavras, 300 palavras, cada ano aumentava 100 palavras. Isso é muito estranho, que a gente tenha que ter e trabalhar com algum parâmetro de complexidade nas leituras, indiscutível. Mas não é assim que as coisas funcionam. Para poucos textos, você tem a demanda de número de toques. Na área jornalística se trabalha muito com isso. Lauda, né? Que você tem lá o número de laudas que você precisa produzir, ou se você escreve uma coluna, tem lá o número de toques que você precisa produzir. Fora isso, além do número da extensão do texto em palavras, havia também uma descrição de que esse vocabulário precisaria ser bastante simples, que a estrutura sintática precisaria ser basicamente da ordem direta. Denotativos, né? Palavras sem sentido figurado. Quer dizer, tudo isso era muito assustador, porque a gente quase que precisaria demandar que os textos para se ensinar fossem textos produzidos especificamente. E numa luta que a gente vem vindo na educação, a gente lutou muito para trazer os textos autênticos, para colocar situações desafiadoras. Então, isso tudo foi muito, muito ruim na terceira versão. Por sorte, a gente teve a quarta versão, que eu acho que foi por uma pressão forte da própria comunidade mobilizada para realmente imprimir mudanças. E nessa quarta versão, aí sim, ela retoma o diálogo com as duas primeiras. Então, volta a se falar em campos de atuação, volta-se, a literatura é um desses campos. Para os anos iniciais, você tem estudo e pesquisa, você tem vida pública, que inclui também a esfera jornalística, você tem a vida cotidiana e a literatura, como uma dos campos de experiência que as crianças precisam viver, mantendo a literatura percorrendo todos esses eixos, que é a oralidade, a leitura, a produção, a análise linguística e semiótica, que já são tradicionais na forma como se ensina. Né? Acho que era um pouco esse o panorama aí do estado da arte. Bacana.
Só para avisar para quem está nos assistindo que pode mandar perguntas, comentários sobre o tema, escrever aí nos comentários do Facebook, que eu estou aqui com o tablet na mão para poder acompanhar também os comentários de quem está assistindo. E dizer que vai ficar gravada essa transmissão, então se você está assistindo agora, no intervalo, né, da aula e vai voltar, fica tranquila que depois é só acessar a página da Moderna que vai estar lá disponível o vídeo. Ok. Mandem suas perguntas sim, que é muito bom, né? E aí eu coloquei uma outra pergunta que, segundo a base, uma das competências a ser desenvolvida em língua portuguesa é envolver-se em práticas de leitura que possibilitem o desenvolvimento do senso estético e para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticos culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Isso aqui aspas, né? De que maneira o professor pode proporcionar aos alunos práticas que favoreçam o desenvolvimento dessa competência? Olha, eu acho que assim, quando a gente pensa na forma como a base está organizada, além dos eixos tradicionais que a gente está falando, principalmente da área de língua portuguesa, que é onde a literatura, de algum modo, tem um espaço privilegiado, não que ela não possa transitar nos outros componentes também. Mas a gente tem os nossos eixos que já são consolidados desde os parâmetros curriculares, a oralidade, a leitura, a produção de texto, a análise linguística e agora semiótica. Quando você pensa também nos campos de atuação, que a base traz os campos de atuação como quase que sub-eixos desses eixos, que são clássicos. Quando você aponta o que são esses campos de atuação, chama a atenção para você pensar nas esferas em que os textos circulam, quais são as situações comunicativas que são recorrentes nessas esferas, quais são as práticas que acontecem ali em relação à linguagem. E nesse sentido, quando a gente olha para os campos, a gente precisa estar atento que a gente não lê, não fala, não escreve da mesma maneira nesses diferentes campos. Eu não leio jornal como eu leio literatura. Eu não leio um texto que eu preciso estudar como eu leio um texto literário. Quer dizer, são práticas diferentes. Eu acho que para dar conta dessa habilidade, o professor não pode perder de vista que a literatura é uma manifestação artística. Portanto, ela está em diálogo com uma certa subjetividade. Ela tem uma função humanizadora. Eu acho bonito esse termo, que é um termo que o Antônio Cândido sustentava muito. Quer dizer, na hora que eu estou lendo um conto, eu estou lendo um romance, a experiência daqueles personagens é uma experiência humana e, de algum modo, eu me projeto nessa experiência, eu penso sobre mim, o outro... pensar sobre o outro é também pensar sobre si. Então, acho que é esse lugar que a gente, de algum modo, precisa estar atento. Quer dizer, o ruim é você fazer a diversidade de textos chegar na sala de aula, mas não tratar essa diversidade também nas práticas. Então, é essa atenção que eu acho que a gente precisa ter para desenvolver essa competência que a base coloca. Sim. E aí, nesse sentido, eu queria trazer até uma pergunta que está aqui, da Yasmin Freitas, que ela escreveu no comentário, que é assim: é um dever da escola fazer da leitura algo prazeroso para o discente? Se sim, como isso é possível? Eu quero emendar com uma coisa que você disse, que a literatura está mais ligada a essa questão da subjetividade, né? Das questões humanas. É muito comum na escola também isso estar atrelado a uma ideia de que sempre ler é uma experiência prazerosa, especialmente no caso da literatura. Né? Então, assim, ler por prazer, ler para fruição. Ler literatura é sempre prazeroso? A arte, ela não é necessariamente prazerosa. Acho que a gente precisa entender esse lugar. A arte, às vezes, provoca desconforto. Né? Então, muitas vezes, quando eu estou lendo literatura ou estou lendo uma obra, muitas vezes aquela obra vem ao encontro do meu horizonte de expectativas. Então, eu estou lendo um escritor que eu conheço, um escritor que eu gosto, e de algum modo, ao interagir com esse escritor, eu me encontro. Então, aquela obra vem ao encontro do meu horizonte de expectativas. Os temas estão lá, o autor, eu conheço o estilo, me é familiar.
Por outro lado, às vezes eu me defronto com obras que vão de encontro ao meu horizonte de expectativas. Portanto, elas rompem e elas causam desconforto. Então, é preciso prestar atenção nesses dois lugares. A criança precisa encontrar obras que, de fato, respondam aos seus interesses. Mas elas também precisam ser provocadas. Elas precisam também interagir com obras que rompam esse horizonte, ampliem esse horizonte. Então, nesse sentido, ela pode causar desconforto. Então, esse lugar, eu acho que é um lugar importante para o professor pensar. Não é só prazer do sentido de gostosinho, né? Não, às vezes é duro o que aquele livro me traz, me faz pensar, me tira da zona de conforto, me desestabiliza. E a arte também é isso, ela não está só para ser decorativa ou para ser uma coisa feliz, vamos dizer assim. Né? Eu vou aproveitar e fazer um comentário com o que você disse, que tanto acho que a criança tem que ter esse acesso, como o professor também está aberto para se sentir incomodado com alguns textos, para alguns livros, gêneros que talvez ele não tenha tanta familiaridade, porque é comum também no trabalho com o texto literário se usar sempre os mesmos autores, sempre os mesmos textos, porque são fórmulas que a gente já sabe que dá certo, então porque eu me sinto à vontade em ler um determinado autor ou trabalhar com um determinado texto, sem que eu, professor, como um leitor de texto literário, também me desafie, assim como as crianças, a lidar com o que não é tão prazeroso ou que me causa estranhamento ou o que eu não entendo à primeira vista e que talvez eu precise de uma nova leitura, uma mediação. Eu acho que quando a gente está pensando, eu acho que tem duas coisas importantes para pensar, que é a figura do professor como leitor. Então, e aí eu diria, o professor como leitor não poderia ser só o professor de leitor de literatura para crianças. Ele também precisa ser o leitor de literatura adulta. E também ler para responder aos seus anseios. Agora, eu acho que por dever de ofício, pelo exercício da profissão, o professor precisa, eu estou usando o verbo precisar, do ponto de vista do dever mesmo, acompanhar a produção literária. Então, às vezes, por uma questão de um certo comodismo, a gente se acostuma ou se adapta a algumas obras e segue repetindo. Eu brinco que às vezes, tem certas obras que estão tão arraigadas no trabalho da escola que eu falo, bom, é melhor esse garotinho guardar, porque o filho dele vai usar, se por acaso ele estudar aqui. Não que a gente não tenha clássicos, que a gente vai pela vida ler. Né? Então, eu estou pensando, por exemplo, os poemas da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, gerações vão ler. Né? Mas, por outro lado, tem tanta coisa interessante. Qual é o lugar do contemporâneo? Quando que a criança vai ler o que está sendo produzido naquele momento em que ela está vivendo? Se não for também por esse olhar e essa abertura um pouco mais disponível para enxergar o que tem de interessante. Então, acho que para você poder fazer isso, é importante você estar acompanhando a produção literária, lendo. E aí eu estou chamando, faz parte da profissão. É uma competência que você precisa desenvolver profissionalmente. Né? Sim. Tem várias pessoas participando aqui ao vivo. Eu vou só citar o nome de algumas que eu consigo ler aqui. A Fabiana Medeiros, a Yasmin, que a gente acabou de falar da pergunta dela, o Kleber Guimarães, que eu já vou ler sua pergunta que está aqui, a Rosiane, a Marcela, a Rosângela, a Lenice, a Kátia e a Cláudia. E quem mais estiver assistindo e quiser comentar, pode comentar e escrever aqui, que aos poucos a gente vai tentar contemplar as perguntas que vocês estão trazendo. Tem uma outra questão que, também segundo a base, né, existe uma demanda cognitiva das atividades de leitura. E que essa demanda ela vai sendo cada vez mais complexa ou talvez cada vez maior conforme cada um dos anos. Então, como é que a gente pode possibilitar um desafio mais ajustado para cada fase, né, da aprendizagem da criança, sem oferecer apenas livros com vocabulário simples, poucas palavras, especialmente no caso dos anos iniciais? Sem fazer aquilo que estava na terceira versão. Sem contar as palavras, né? Isso. Então, pensar, embora a forma como a terceira versão tinha feito seja bastante equivocada, me parece que pensar a complexidade é um desafio que está colocado, de algum modo, para
os currículos, para quem for elaborar os currículos agora, mas também para quem está na escola pensando no seu projeto literário, dentro do seu trabalho, ou até mesmo elaborando o seu currículo, se for uma escola particular, por exemplo, pensando à luz do que a base coloca. Acho que tem algumas coisas para pensar. Tema é um elemento que ajuda a pensar. A gente sabe que, em função da faixa etária, existem temas que são mais complexos, né? Outra questão, o gênero. Por exemplo, os contos de abordagem tradicional, dentro dessa matriz tradicional, são mais assimiláveis pelas crianças do que uma literatura mais contemporânea, que trabalhe, por exemplo, com a descontinuidade narrativa, com narrativas simultâneas, a gente sabe o gênero. Um outro aspecto importante também é o estilo. Certos autores têm, na sua própria seleção de vocabulário, na estruturação sintática, uma complexidade maior do que outros, e aí eu acho que é importante considerar também um dado que quanto mais distante for o momento da produção do texto que a gente está lendo, do momento da leitura, mais complexo é. Por exemplo, Lobato é mais complexo para o leitor contemporâneo, para a criança contemporânea, do que é uma Ruth Rocha. Exatamente porque a Ruth Rocha produziu suas obras no momento mais próximo. E a língua é viva, ela é muda. Ela muda, ela varia no tempo, né? No espaço. Então, eu acho que são alguns parâmetros. Agora, uma coisa que é um sonho, que eu acho que é que esses parâmetros poderiam ser definidos por acervos. Sim. Então, assim, qual é o acervo que a gente considera que uma criança de 7 anos precisaria ler? Qual é o acervo que a gente considera que uma criança de 4 anos poderia ler, de pequena, né? Na educação infantil? Então, tem aquelas listas que às vezes saem, que é o que você não pode deixar de ler antes de deixar as fraldas. Antes de deixar as fraldas. Tem várias listas desse tipo assim. Agora, eu acho que essas listas são interessantes quando elas são negociadas com os próprios educadores e as próprias pessoas que são mediadores de literatura. Então, um sonho um dia é a gente lançar uma grande convocatória, isso não é difícil pela própria tecnologia. Quais são esses livros? Porque aí eles dariam uma espécie de norte, mais calcado numa experiência viva, e não em alguma coisa artificial, como esses mecanismos de definir pelo número de palavras. Mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Para você pensar em desafios cada vez crescentes. E se a gente pensar na questão das modalidades, elas também ajudam a explorar esses níveis de complexidade, porque às vezes um texto que tem uma complexidade que é maior, ele pode ser lido em voz alta por um professor, ou ele pode ser objeto de uma leitura em que todo mundo conversa sobre aquele livro. Um texto que tem uma complexidade menor, não estou só dizendo em tema, né? Às vezes também em vocabulário, pode ser lido com maior autonomia pelas crianças. Então, o tipo de modalidade, a leitura em voz alta, a leitura compartilhada, leitura em capítulo, também ajuda a ajustar esses níveis de complexidade? Porque eu acho que aí o que você está falando das modalidades, a gente pensar que textos a criança pode ler autonomamente e que textos ela pode ler em situação de leitura compartilhada, eu acho que essa prática ela é transversal. Quer dizer, em qualquer que seja o momento, você tem que pensar quais são as obras que as crianças dão conta de ler autonomamente e quais elas precisam ser desafiadas para a situação de leitura compartilhada. Como eu estava falando há pouco da questão dos textos que vão ao encontro do horizonte de expectativas e os que rompem o horizonte de expectativas, eu vejo que esse diálogo pode estar associado à modalidade. Então, o texto que vai ao encontro do horizonte de expectativas, ele sugere a leitura autônoma. Porque, na verdade, eu vou ler aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou familiar, os temas dos meus interesses. Agora, o texto que é desafiador, que rompe o horizonte de expectativas, é melhor que ele aconteça em situação de leitura compartilhada. Agora, de qualquer maneira, esse modelo, esse desenho, ele precisa estar presente em todos os anos.
Então, ele por si só, ele é um elemento que vai me ajudar a operacionalizar essa diversidade de textos, eu vou chamar de mais simples ou mais complexos, que precisam estar presentes o tempo inteiro, né? Mas, de qualquer maneira, quais são esses textos para ler em leitura compartilhada no primeiro ano? Quais são esses textos para ler no segundo? Quais os para autônomo, a leitura autônoma no segundo? Quais os para o quarto? Eu acho que a resposta a isso, ela precisa ser dada muito mais no local e muito mais você considerando o grau de autonomia do leitor. Porque isso não é uma coisa fixa. O que uma criança pode ler sozinha depende das experiências que ela tem. Sim, não da idade dela, né? O Kleber Guimarães escreveu assim: primeiramente, parabenizo a iniciativa da Editora Moderna, pois é uma discussão importantíssima para nós, professores, que também devemos colocar a BNCC em prática. Minha pergunta é: como fica a formação do professor para a materialização dos objetivos da BNCC, mais especificamente com relação ao letramento literário dos alunos? Pois é, essa pergunta é complexa. Pelo seguinte, a partir do momento que a base for homologada, e ela foi homologada, ela começa a provocar em cadeia uma série de tarefas. Uma delas é essa que a gente está vivendo agora, que é exatamente pensar o currículo. Quer dizer, é um desafio para estados, municípios e para as escolas também, escolas particulares. Sim. Os ajustes do currículo em função daquilo que a base traz. Mas ela também vai provocar alteração nos livros didáticos, que vão precisar, de algum modo, se ajustar ao que está sendo proposto, mas ela também traz provocações tanto para a formação inicial, então isso já está em andamento, quer dizer, como é que as licenciaturas, a pedagogia, como é que ela se organiza para trazer exatamente esse tipo de reflexão para dentro da formação inicial. E, claro, você tem também as formações continuadas, porque os professores que já estão em exercício vão precisar, de algum modo, se apropriar disso. Até onde eu sei, se vocês entrarem no site do MEC, vocês vão ver isso, o MEC já está disponibilizando alguns materiais para os estados de apoio à produção de currículos e também para promover uma leitura da própria base. Então, eu acho que é esse o caminho que está sendo apontado aí pelo próprio Ministério. Mas tudo é muito recente, né? Porque a base foi homologada em dezembro e até que esses processos de formação, que os professores, os formadores, que as redes se apropriem desse documento. Né? É recente, mas acontece que essas iniciativas já estavam colocadas em andamento antes mesmo da homologação. Então, a reforma das licenciaturas já tá acontecendo. As editoras tiveram que começar a pensar nas mudanças de material didático ainda na terceira versão, que não foi a que foi homologada. Então, quer dizer, você tinha uma coisa de tudo junto e misturado, e às vezes com algum atropelo, porque, por exemplo, no caso de língua, se escrever um livro didático apoiado na terceira versão é algo muito diferente do que escrever um livro didático na versão que foi homologada. Né? Bom, tem bastante gente participando aqui, tem bastante coisa para acompanhar, isso é bacana. A Lenice Bueno escreveu assim: a BNCC, em sua quarta versão, substitui os temas transversais dos PCNs pelos temas contemporâneos, cujo estudo deve estar associado a leis e pareceres. Como fazer para não cairmos mais uma vez na armadilha de transformar a leitura literária num trabalho com temas? Pois é. Eu acho que essa questão do trabalho... Primeiro que, assim, é inevitável não trabalhar com temas, é inevitável, porque toda obra literária tem por trás um tema abstrato que está ali, de algum modo, sustentando. Então, o que eu acho... O problema, a meu ver, não é o tema. O problema, a meu ver, é uma obra produzida para responder ao tema, porque aí começa a ficar sob suspensão, porque, às vezes, ela não é nem uma boa reflexão sobre o tema e nem uma boa literatura. Geralmente não é. Então, isso acho que é um lugar que precisa ficar colocado.
Esses temas que estão sendo trazidos pela BNCC não foram tratados na BNCC, é preciso que isso fique claro. Eles estão nas tarefas colocadas para os currículos. Na verdade, que temas são esses? Não é que a gente precise tratar o aparato legal, é que tem um aparato legal que determina que a discussão desses temas seja obrigatória na escola. E todos nós que acompanhamos a cobertura de imprensas sabem que a gente precisa tratar das questões étnico-raciais, que existe uma lei para isso, sabe que a gente precisa tratar dos direitos do idoso, da questão de uma alimentação saudável, das questões do meio ambiente. Isso tudo são leis que o Congresso Nacional estabelece como temas, educação financeira é um outro também, que precisam ser tratados na escola. Mas isso, a base não deu uma resposta ainda, tá? Isso fica para os currículos. Mas é um risco que a gente sempre corre. Mas antes mesmo dos temas transversais, isso que eu acho que o que pega porque isso toca numa questão da cultura escolar, a escola sempre trabalhou muito com temas. O Dia do Índio, o Dia da Árvore, a Primavera, o Carnaval. E aí se faz uma série de eventos quase ritualísticos. Então, não é que... eu acho que o risco do tema é muito mais cair nessa cultura escolar que gosta de transformar tudo em efeméride. Isso é que é o ruim. Agora, discutir sobre temas é inevitável. A literatura é também uma forma de discutir sobre temas. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que assim, sou professora de ciências, mas fiz letras recentemente. Amo ler. Como trabalhar a leitura dos livros infantis na área de ciências? Eu vou completar aqui, não só na área de ciências, mas acho interessante a gente considerar, e você já falou isso, já trouxe isso na sua fala, que o trabalho com a leitura literária não está atrelado só ao trabalho de língua portuguesa. Né? E aí eu estou entendendo a pergunta da Simone Ferreira Ângelo, como trabalhar então com a literatura, com a leitura literária nas diferentes áreas do conhecimento na escola? Esse é um desafio. Eu gostei dessa ideia de misturar ciências com literatura e com letras, né? É bacana essas provocações. Eu acho que, dependendo da obra que você tem, eu estava agora aqui pensando de um trabalho lindo que a gente fez com Viagem ao Centro da Terra, numa escola pública aqui em São Paulo, em que exatamente a professora de ciências, porque estava trabalhando como é que a Terra é formada, faz para os meninos uma proposta de desenhar como é que eles imaginam que é o centro da Terra, via desenhos, e a partir daí começa uma discussão e a gente vai com a leitura do livro do Júlio Verne, fazendo essa costura literatura e ciências. E os desenhos das crianças eram muito interessantes, desde ter o diabo lá no meio do centro da Terra, até descrever que era quente mesmo, que não dava nem para você colocar sua mão perto. Eram representações lindas da gente ver. E aí, foi um trabalho muito interessante. Eu acho que essas leituras interdisciplinares são muito ricas, porque elas contextualizam a obra, né? E eu acho que com história é muito mais tranquilo de você estabelecer essa conexão, porque toda a narrativa acontece num determinado tempo e num determinado espaço. Então isso permite você conhecer também os lugares, mas também os espaços, a geografia. Eu me lembro de um livro que era uma coleção antiga, que era Jovens de Todo o Mundo, acho que era esse o tema. E cada história se passava num lugar. Então era uma forma de você conhecer como é que era a Noruega, como é que era a China, como é que era... Então também é uma forma de você viajar, e daí a metáfora, e conhecer diferentes lugares. Então eu acho que quando essas conexões se estabelecem, elas são muito ricas para a compreensão da própria obra. Você me fez lembrar agora também de um trabalho em uma das escolas que eu atuei como professora. Não foi eu que fiz esse trabalho, foi uma colega, mas ela trabalhou com vidas secas no ensino médio, com os alunos,
que é uma obra que é muito comum de cair né, nos vestibulares, ser tema de vestibular, e ela trabalhou a questão literária da obra. O professor de História foi contextualizar a história da seca no Nordeste, os períodos de maior seca, junto com Geografia, o que isso tinha como impacto ambiental, na geografia social, etc. O de Música trabalhou com outras músicas, tanto as músicas do Luiz Gonzaga, que tratam mais desse tema da seca, tanto a seca no sentido físico, biológico, né, do meio ambiente, como a seca em diferentes possibilidades nessa ideia de escassez. E a professora de artes trabalhou com representações da seca. Eu fui fazer um estudo com eles das fotografias do Sebastião Salgado. Então, assim, eram todos, na verdade, não foi aquele projeto em que a gente fica um tempo todo ali, mas eram todos conteúdos que faziam parte do trabalho daquele ano, mas que os professores falaram, bom, já que você vai trabalhar, então eu vou aproveitar e trabalhar por meio dessa obra. Então, eles leram a obra em língua portuguesa, mas estavam se remetendo a ela em diferentes áreas, ao voltar ao livro, ler, pensar, né, que é uma ideia bem interessante. E aí, falando nisso, agora eu estou falando do Vidas Secas, mas eu dei um exemplo de vários textos circulando. A base também traz novidades ao apresentar alguns gêneros que estão mais ligados às mídias digitais, né? Então, cyberpoemas, comentários em blogs, fanfics e outras manifestações literárias que são típicas desse mundo contemporâneo. E aí, como trazer esses gêneros para a sala de aula? Se tem uma questão que acho que vem bastante forte na base, principalmente se a gente pensar no Fundamental 2, são exatamente os gêneros digitais. Essa parte da cultura de fã, que é de você postar pequenos vlogs, né, de que você comenta a obra, ela está estimulada, né? Mais no Fundamental 2 até do que no Ensino Fundamental 1, mas também aparece aqui. Tem uma coisa que eu acho que é preciso ter cuidado, quer dizer, primeiro que a gente já tem as obras literárias circulando em formato digital. Então, essa é uma possibilidade de ler o livro no formato digital. Algumas obras pensadas já diretamente para o projeto digital, principalmente que circulam no exterior, elas são experiências que a gente ainda não sabe exatamente nomear o que é, porque ela é tão intensa a experiência de você mexer, mover ilustração, que ela é quase que uma questão híbrida entre o cinema e a literatura. Quer dizer, mas são coisas que ainda não chegaram muito fortemente aqui entre nós. Quando eles falam em cyberpoemas, me vem na cabeça o Sérgio Caparelli, que já faz isso há um tempo. Que já faz isso há algum tempo, mas assim, a gente também não tem tantos autores assim produzindo isso. Eu acho que é mais um sinal, até porque a base vai ficar aí por algum tempo e até sinalizando para coisas que virão. Acho que a gente precisa estar atento a essas manifestações, mas é preciso ter muito cuidado também. Porque... por exemplo, muitos desses vlogs ou coisas assim pressupõem você ter uma inscrição que tem uma faixa etária estabelecida. Quer dizer, não é qualquer criança que pode entrar. Então, a gente precisa ter cuidado também com esse aparato legal dessas discussões. Mas muitas escolas têm lá os seus portais, muitas bibliotecas têm esse diálogo, então é possível via as próprias mídias que organizam o próprio trabalho da escola, você ter blogs ou ter espaços em que as crianças podem postar seus comentários, enfim, acho que é uma possibilidade. Precisamos estar atento a isso, a tecnologia veio exatamente para ficar, mas, por outro lado, a gente é tudo muito recente, a gente não sabe o impacto disso, sabe-se que não se lê da mesma maneira no ambiente digital como a gente lê no analógico. Agora, o que isso representa para crianças pequenas, né? A gente ainda não sabe, então eu sempre acho que a gente precisa mesclar, não fechar os olhos para a cultura digital, estar aberto a isso, mas não ignorar que a gente precisa fazer um letramento também no impresso. Sim. Né? E aí eu fico pensando também que essa questão da leitura no digital, como você colocou,
eu tenho a sensação que essa produção ela vai ser construída por essa geração que já nasceu nesse meio. Porque pressupõe, você pensar uma experiência de leitura no digital, pressupõe que o digital tem um aparato que justifica a leitura ser feita naquele suporte. Então, porque, por exemplo, ler um PDF é praticamente a mesma experiência de ler um livro impresso. Então, ali só o PDF... Não, é uma experiência menos divertida. Menos divertida. Não tem cheiro, não dá para acariciar. Sim, mas o texto está lá, as palavras tal. Esses outros que misturam uma coisa meio híbrida, parece um jogo, parece enfim, tem o texto, tem alguém lendo o texto, que misturam essas linguagens. Às vezes eu me preocupo que aconteça uma sedução pela novidade, né? Olha só que legal isso, sem estar muito claro qual é a justificativa do uso desse material também em sala de aula, como já acontece com muitas outras tecnologias dentro da escola. Eu não acho que vai demorar tanto assim, porque quando você olha principalmente a produção desse tipo de obra fora, você já vê uma produção grande, forte. né? Então, acho que não é para uma outra geração, acho que já está acontecendo e a possibilidade de chegar aqui, ela virá muito certamente pela tradução. Né? O que acontece é que não a primeira impressão que a gente tinha da leitura migrando para o digital como uma espécie de PDF, sim, ou aqueles outros formatos, sim, que parece que você simula que a folhinha, página, né? A virada de página, isso é muito pouco. E, na verdade, essa produção ainda está na lógica do impresso. Ela está no digital, mas a lógica é do impresso. Sim. Ao passo que quando a gente está falando dessas outras obras a que eu me refiro, você está trabalhando com uma obra pensada para o digital. Só que aí, eu brinco que a ficha técnica... Ainda não é livre. É como se fosse a de cinema. Sim. Porque é um monte de gente que vai pensar junto, desde um programador, desde a questão da animação. Então, ela é um outro tipo de experiência, são outros gêneros que estão surgindo aí. E que a gente precisa estar olhando, que vai estar acontecendo. Agora, por enquanto, o que a gente tem é que a gente tem, do ponto de vista da literatura, pouco repertório para trabalhar esses gêneros ainda do digital, sim, na sala de aula, né? A Fabiana fez um comentário, Fabiana Medeiros escreveu assim: quanto mais eu leio sobre a importância do letramento literário, mais eu temo pelo futuro do ensino de literatura, considerando a formação dos professores atualmente. Não há formação continuada, infelizmente, e tampouco o professor é leitor. A criança que lê em casa com os pais, enquanto ainda não alfabetizada, acaba por deixar de gostar de ler quando chega à escola e o professor de literatura passa a estudar o autor e não a obra. O que o autor quis dizer com isso, ela colocou entre aspas. Isso aconteceu comigo e hoje deve acontecer mais ainda. Isso se torna massacrante para a criança que até então leu por prazer, leu por encantamento, leu por deleite. E aí eu vou somar uma outra pergunta que está aqui, que é a seguinte. Bom, peraí, vou emendar com a pergunta que eu coloquei aqui para a gente, que é a seguinte. A questão das competências gerais da base, que tem os conteúdos didáticos que estão atrelados a cada uma das etapas do ensino. A gente está falando da leitura literária e da formação do professor, que é uma coisa que a Fabiana fez um comentário que generaliza um cenário que a gente sabe que é comum no Brasil. Eu não diria que são todos os professores que não são leitores, mas pela experiência que a gente tem como formação, é uma história de formação não leitora, e pensando nos cursos de licenciatura também. Assim, eu na minha licenciatura não tive nenhuma disciplina que falasse de leitura literária, e eu fiz pedagogia, né? Então, nos cursos de letras também ainda é carente desse tipo de formação. E como é que esse professor, que não é leitor, nesse caso que a Fabiana está colocando aqui, pode se formar como leitor, meio que trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Porque não dá para ele voltar, e ele pode fazer cursos de formação continuada, mas ele está na sala de aula. Como é que ele pode se formar um leitor literário, independente da base? Porque acho que essa pergunta é uma pergunta, talvez, no sentido que você colocou já antes do ofício, né? Já que ele precisa ter essa competência pelo ofício que ele realiza, como é que ele pode se formar como leitor literário? Eu acho que só tem um jeito da gente se formar como leitor, que é ler. Não tem outra mágica, não é? Quer dizer, a gente desenvolve a nossa competência leitora no exercício, né?
Eu me lembro que em casa, o meu pai lia jornal no escritório, ele não levava o jornal para casa, então não tinha experiência de leitura de jornal em casa. Então, mas quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu fui para uma escola em que os meus colegas eram extremamente politizados. Então, eu queria participar daquelas conversas, então o que eu podia fazer? Tinha que ler jornal. Eu me lembro que eu comecei a ler jornal, às vezes adotando estratégias da leitura do texto acadêmico. Eu sublinhava o nome das pessoas importantes que eu precisava. Tudo errado. E o meu grande sonho de consumo era conseguir ler jornal dobrando, que nem eu via alguns passageiros do ônibus que liam e dobravam aquilo. Eu ainda hoje, ler jornal em público vai ser um escândalo, porque para dobrar. Mas como é que eu entrei nessa prática? Porque eu tinha um desafio, eu queria ler porque eu queria participar das conversas. Então, acho que hoje a gente tem umas coisas interessantes acontecendo. Pelo menos aqui na periferia de São Paulo, a gente tem muitos saraus acontecendo. Você tem muitos clubes de leitura acontecendo. Então, acho que também se envolver num grupo em que as pessoas vão conversar sobre aquele livro, tem um apelo também de você participar de uma conversa, de discutir. Acho que esse é um caminho. Agora, do ponto de vista das práticas, eu acho que hoje você já tem muita literatura. Acho que uma referência é o Rio do Cosson. Ele tem dois livros, um que chama Letramento Literário, outro que chama de Círculos de Leitura, que ele discute exatamente uma forma mais interessante de você, de certo modo, trazer e formar esse leitor. Mas os últimos dados do censo de leitura, que é aquela pesquisa realizada pela Câmara, Retratos da Leitura do Brasil, agora veio, obrigada pelo nome, ele já vai trazendo uma coisa interessante, que é os alunos, a faixa etária que corresponderia ao Fundamental 2, é a faixa etária onde está lendo mais. Sim. Então você já tem algum tipo de mudança. Eu não seria tão pessimista assim como a Fabiana. Então, me lembro, uma coisa que para mim ficou muito forte foi numa palestra que eu assisti da Ruth Rocha, que é uma figura encantadora falando, é maravilhosa também escrevendo, enfim. E a Ruth, respondendo uma pergunta da plateia, que era uma provocação, dizia assim: você fica falando tanto de leitura como se todos os professores gostassem de ler. Não é isso que acontece. E a Ruth falou assim: não é bem assim. Eu acho que é porque ainda não achou o livro certo. Né? A hora que achar o livro certo, né, é como se fosse esse encontro. Sim. Então, eu penso que também tem um equívoco que é achar, eu não li desde pequenininho, então eu não vou ser leitor. Não é isso. Você pode se constituir como leitor em qualquer momento da sua vida. Então, vamos abolir um pouco alguns preconceitos, algumas coisas que estão lá arraigadas. Eu não li quando era pequeno, por isso que eu não leio. Não, como adulto você pode ler também. Pode começar em qualquer momento, basta encontrar o livro certo. Sim. Ou encontrar um grupo que te provoque. Ou a motivação, né? Porque a Fabiana cita a questão dos pais. Muitas vezes os pais, quando têm filhos, acabam ressignificando a sua relação com a experiência de leitura por conta dessa troca afetiva, que é o momento de ler, ou a experiência de ver, aprender o filho começando a ler, de ler com os filhos o livro que leu quando você era criança, esse contato. Né? E a gente está se formando como leitor sempre, mas né? também tem o inverso. Quando a gente está pensando principalmente em escola pública no Brasil, a gente está pensando também de famílias que não leem para as crianças, não é porque eles são do mal, não é? É porque eles não tiveram acesso. A gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Os dados que saíram agora recentes, a semana passada, de diferenças salariais são escandalosas, não tem outro adjetivo. Então, por outro lado, você pode ter uma situação invertida. Essa situação é de uma professora da rede pública que contava
que a criança lia para a mãe os livros que ela levava da escola. E a mãe, numa reunião de pais, falou que a filha estava muito mais calma depois que ela estava lendo para ela. E eu falei, nossa, olha que bonito isso. Sim. Quer dizer, você tem uma criança que mima a sua mãe. E essa mulher, uma batalhadora, que sai para trabalhar, que fica não sei quantas horas dentro de um ônibus, a literatura tinha um prazer, provavelmente, o estar mais calma, provavelmente tinha a ver com a mudança que essa interação com a literatura estava provocando na relação entre mãe e filha. Esse lugar de encontro, né? Então, se os pais não podem ler para as crianças também podem ler para os pais. Eu acho que a gente tem aí que olhar com um pouco mais de otimismo. Porque sem utopia, a gente também não faz educação, né? Sim. E aí você me fez lembrar de um projeto que eu trabalhei em Cachoeira do Itapemirim, em que a gente fazia com todos os profissionais da secretaria clube de leitura. E nós tínhamos, a gente escolhia uma obra que todo mundo lia, e a gente tinha um caderno, perto do caderno de ponto, onde as pessoas faziam comentários sobre o livro, sobre a parte que estavam. Então tinha gente que estava atrasada na leitura e chegava na hora de assinar o ponto e lia o comentário e falava, não acredito que vai acontecer isso, eu preciso ler. Né? E como tinha aquelas que diziam, eu não vou ler esse caderno, porque se fosse hoje na linguagem de hoje tem spam, né? Tem spoiler, eu vou descobrir coisas do livro que eu não quero saber. Mas o fato de todo mundo de um grupo, né, se propor a ler uma obra e conversar sobre a obra, depois os depoimentos delas eram que essas conversas do café e daquele livro, elas foram para outro e para outro. Isso. Então, essa experiência... Isso é uma coisa simples de fazer. Simples. Né? É simples de fazer na escola, basta ter, enfim, um grupo disponível, né? Bom, e a gente já está no nosso tempo quase chegando aqui no... Tem bastante comentário, pergunta aqui. E aí, tem uma pergunta aqui, que foi das que a gente elaborou, até pensando no final, assim, qual que é o perfil desse professor e desse bibliotecário ideal, pensando no perfil ideal desse profissional que vai trabalhar com a base dentro desse contexto da fruição, da leitura literária. Qual que é o perfil que ele tem que ter, se existe um perfil? Acho que a gente já colocou bastante coisa aqui do trabalho desse profissional, mas qual que é? Quem é esse profissional que vai colocar essa base, vai transformar isso num currículo, que vai ser até uma questão importante, que não vai ser só mais um papel, ou então só mais um documento lá. Quem é que vai colocar essa letra viva ali dentro da escola? Como é que teria que ser esse grupo, né? Eu acho que tem dois lugares que a gente pode pensar isso. Uma coisa é você pensar em termos de formação inicial. Quer dizer, considerando essas provocações que estão colocadas pela base, que perfil a gente espera para o egresso dos cursos. Mas agora o que a gente tem são os profissionais que estão atuando, tá certo? Então, eu acho que uma palavra é um encantamento, a criança e o jovem se apaixona primeiro pelo amor que ele percebe que o adulto tem pela obra. Então, que é que esse livro tem, que esse cara fica parecendo uma criança diante dessa obra. Então, eu me apaixono primeiro pelo amor do outro, pelo livro. Depois eu me apaixono pelo livro. Então, essa coisa de entender que os amores, a gente descobre a partir do momento que a gente está vivo, a gente vai se encantando pelas coisas. Então, não é uma coisa que, eu não gosto de ler. Não, você pode vir a gostar de ler. Faltou encontrar o livro certo, como disse a Ruth Rocha. Então, acho que primeiro, encarar o desafio. Em segundo lugar, essa base, ela não sai do nada, ela de algum modo dialoga com uma certa tradição. Não é, bom, agora vamos desmontar tudo que a gente faz e vamos começar de novo. Não é isso, mas é um momento para pensar. E é um momento interessante porque a gente tem o país inteiro pensando sobre essa questão. Então, quer dizer, vamos olhar o que a base propõe, vamos verificar como eu posso relacionar isso com o trabalho que eu desenvolvo e pensar nas oportunidades interessantes que as situações de mudança trazem, né? Elas são também momentos da gente pensar outras possibilidades, enxergar outros caminhos. Eu acho que essa é a saída. E, principalmente, não é uma saída de é uma saída do coletivo. Sim. Então, essa ideia de
de formar um clube de leitores dentro da escola, ela também pode ser formar um clube de leitores com os adolescentes, com as crianças, e principalmente trabalhar autonomia, porque eu acho que tem algumas, quando a gente olha principalmente as competências, as últimas competências que vão trazendo mais essa questão de um certo protagonismo, de uma certa autonomia, elas trazem para a literatura também o desafio de ensinar a escolher. Porque isso também se ensina. Porque se as crianças leem e jovens leem apenas aquilo que os adultos pedem em situação escolar, a partir do momento que você não tiver mais autoridade, você não tem mais a leitura. Né? Então, também não descuidar deste lugar da biblioteca como um espaço de interação e principalmente como um lugar em que a gente ensina a ler, ensina a escolher e compartilha entre os próprios leitores impressões. E nesse momento o adulto, o professor, é mais alguém que escuta, alguém que media, porque às vezes essas dicas entre eles são muito interessantes, porque é assim que a gente funciona. O livro que eu estou lendo é porque alguém me indicou, é porque eu li numa resenha, é porque alguma coisa me chamou a atenção para aquela obra. Não é uma escolha solitária. Sim. Embora a gente leia e parece que a gente está sozinho, a gente não está sozinho. Aquele livro que está na nossa frente, alguém indicou, alguém escreveu, eu estou dialogando com aquele autor. Então, é pensar que a prática da leitura, quando ela se desdobra para a comunidade e para a equipe pensar junto, é aí que, de fato, ela sai desse lugar mais assustador que a Fabiana colocou. A gente vai ter aí, certamente, outros tipos de prática. Né? Aí a Fabiana mesmo fez um comentário aqui, que eu acho que é um comentário bom para a gente concluir, que é assim: com certeza podemos mudar sim, encontrar o livro certo ou descobrir a leitura após a maternidade com os filhos. O acesso não é para todos, infelizmente. Muito bom mesmo ouvir vocês. Que experiência de leitura mais encantadora você nos contou hoje, Maria José Nóbrega. Obrigado pelo otimismo e entusiasmo contagiante. Tem muito mais gente que fez comentários aqui sobre o tema. E aí uma coisa interessante desse formato que a gente está fazendo aqui, que é ao vivo, é que esse vídeo fica disponível e a conversa pode continuar entre quem está assistindo, responder um comentário do outro, trocar opiniões, porque aqui a gente está fazendo um café a dois, mas na verdade são muitas pessoas que estão participando dessa conversa e que podem continuar essa conversa também aí online nos fóruns, aí nos comentários do Facebook, né? Maria José, eu quero te agradecer muito pela quanta coisa bacana que a gente, enfim, saiu daqui hoje para pensar, né? Acho que as suas respostas às perguntas trouxeram muitas outras perguntas sobre as quais nós, professores, formadores de professores, leitores, mediadores, enfim, as pessoas que estão comprometidas com a causa da formação do leitor literário, tem bastante material para pensar aqui sobre o que você trouxe. E eu agradeço muito ao convite mais uma vez e agradeço a todas as pessoas que participaram, contribuindo com questões tão interessantes e tão motivadoras. Muito obrigada. Obrigada. E para quem quiser saber mais, a gente vai fazer um próximo café no dia 16 de maio. Então anota aí na sua agenda, acompanhe a página da Editora Moderna para saber o tema e para participar da nossa conversa. A gente espera você dia 16 de maio, às 10 horas, também na página da Editora Moderna. Obrigada e um bom dia para vocês. Obrigada, Marcelo.